Boa tarde a todos. É um prazer ter vocês na live de hoje. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, que é o HPV. Alguns de vocês podem conhecer o tema, alguns de vocês ainda não conhecem totalmente, então vai ser importante a nossa conversa. Hoje é a nossa avant première, ou seja, nossa primeira live. Essa possibilidade de fazer lives no YouTube é interessante, né? Os meios digitais nos proporcionaram a possibilidade de conversar com o maior número de pessoas. Alguns de vocês devem me conhecer nas redes sociais, outros me conhecem de outros lugares, mas para os que não me conhecem, né, meu nome é Cristiane Piena Soares, eu sou professora associada da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara, da Unesp, sou coordenadora de um projeto de extensão que tem por objetivo levar conhecimento sobre HPV, a sua vacina e tentar melhorar aí os níveis de adesão da vacina do HPV. Bom, o que é um projeto de extensão, na verdade? Né? Um projeto de extensão para as universidades públicas, e a Unesp tem aí a sua pró-reitoria de extensão, que nos dá suporte, que é a PROEC. Ela tem por objetivo fazer exatamente o que eu estou fazendo nos meios digitais, nas redes sociais, nos trabalhos com as escolas que a gente tem feito, que é levar conhecimento e fazer o diálogo com a sociedade com o objetivo de levar o conhecimento da universidade de uma maneira ampla e restrita. Bom, essa live do YouTube, ela está sendo feita não diretamente pela plataforma YouTube, ela está sendo feita por um outro programa, portanto, eu vou pedir desculpas, mas eu não vou ter acesso imediato ao chat, porque eu não vou ter visibilidade desse chat. Mas a nossa aluna do nosso grupo de extensão, e nesse grupo fazem parte muitos alunos de farmácia da Unesp, de farmácia da Unicep, da UFSCar de enfermagem, da Uniara de enfermagem, da medicina Uniara, do grupo da pedagogia, da Faculdade de Ciências e Letras, enfim, é um grupo multidisciplinar com o objetivo de fazer educação e saúde. Bom, então, voltando à questão das perguntas, nós vamos ter então a ajuda da aluna Ludmila Fidelis, ela é aluna de farmácia da Unesp, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, e ela vai anotar as perguntas, e eu espero que tenhamos muitas perguntas, né? Todas as perguntas são interessantes, não existe nenhuma pergunta que não é interessante, que não é boa, até porque eu preparei um conteúdo, mas eu posso, eventualmente, com uma pergunta, expandir esse conteúdo, amplificar e, com isso, a gente sair com um melhor conhecimento sobre o assunto. Eu programei falar hoje um primeiro início, que é a epidemiologia da doença, a sua patogênese e por que ela é o HPV é um agente importante causador de câncer e de grande importância de saúde pública. Então, eu terei muita satisfação de responder todas as perguntas, tá? E vou deixar alguns convites. Primeiro, vocês estão convidados a estar conosco todos os domingos, a esse horário, 15 horas, tá? Lives curtas sobre HPV, sobre outros temas relacionados às vacinas, enfim. A gente terá aí pequenos conteúdos sendo apresentados a cada domingo. Uma coisa importante também é que se inscrevam no canal, nós estaremos aí transmitindo, né, semanalmente conteúdos interessantes. Coloquem like se vocês gostaram do conteúdo, ative o sininho para lembrar da próxima live e dos eventos que vão acontecer online. Então, nós vamos iniciar com a apresentação do conteúdo de hoje. Então,
primeiramente, desculpe só um minutinho, nosso tema, né, dessas lives do YouTube é chamado de Movimento Ciência HPV, tá? E por que Movimento Ciência HPV? Porque é um momento Ciência HPV, porque é um momento da gente conversar um pouquinho sobre esse vírus tão importante. Nós temos, então, vocês já sabem meu nome, já me apresentei, e eu sou da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Fazem parte, então, como apoiadores do projeto, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e a Faculdade de Ciências Farmacêuticas e, obviamente, a Unesp. Bom, então essa é a nossa primeira parte e vou deixar já uma dicasinha para vocês seguirem as nossas redes sociais. No Facebook, acessem @UnespVacina e no Instagram, @VacinaHPV e aproveitem os conteúdos que a gente publica semanalmente. Bom, então a proposta da live de hoje é entender o que é o HPV, né? Então, HPV é uma sigla em inglês que é chamado de Human Papilloma Virus e que ele tem uma importância. Essa é uma visão esquemática, tá, do vírus. Isso não é só uma ilustração bonita, nós vamos ver uma microscopia eletrônica onde ele realmente tem esse formato. E depois, nas lives posteriores, eu vou amplificar o conhecimento de como esse vírus é formado. Bom, então, o que é o HPV? Ele é chamado de papilomavírus humano, né, agora traduzido para o português, e ele é dessa maneira visto na microscopia eletrônica, né? Então aquelas representações que parecem florzinhas e esse capsídeo icosaédrico é assim que a gente vê o HPV na microscopia eletrônica. Bom, ele é um vírus sexualmente transmissível e por que ele necessita ser um vírus ou só consegue ser transmitido sexualmente? Porque ele tem uma predileção por pele ou por mucosa. O que significa pele? Pele é toda a superfície, então pele da mão, pele do braço, pele das regiões genitais e predileção por mucosas, que são as faces internas, por exemplo, da nossa boca, da cavidade oral, da laringe, faringe e esôfago, que compreendem a garganta, a mucosa vaginal e o colo uterino. Bom, já existem mais de 200 tipos de HPV reconhecidos molecularmente. E numa próxima live a gente vai perceber que eles são reconhecidos e identificados geneticamente por números. Todo vírus, e vírus tem um conceito interessante, né? Eles não são seres vivos, mas uma vez que esses pequenos organismos necessitam de nós, hospedeiros, para viver, né? Uma outra condição importante é que o papilomavírus humano vem de humano porque ele causa doenças em humanos. Mas uma pergunta é, papilomavírus causa doença em outros seres? Sim, ele pode causar doenças em animais, como por exemplo nos bovinos, nos coelhos, nas tartarugas e algumas delas, por exemplo, são lesões mais verrucosas. Mas nós vamos falar dessa definição mais para frente. Então, entendemos que temos mais de 200 tipos, né? Mas não são todos que causam câncer e alguns causam verrugas, outros causam câncer. Bom, mas existem perguntas frequentes, né? Eu digo com ênfase que ele é sexualmente transmissível. E por que sexualmente transmissível? Que durante o ato sexual existem pequenas lesões, pequenas abrasões
do tecido, da mucosa ou da pele, e é só dessa maneira que o vírus consegue entrar. Falaremos isso numa live posterior. Mas existem perguntas que sempre vêm de preocupação das pessoas. Então, para dirimir essa preocupação, o HPV não se infecta, você não se infecta através de banheiros, né, então sanitários, porque ele precisa de microlesões para poder penetrar no tecido. Você não se infecta trocando sabonetes ou compartilhando sabonetes com ninguém. Você não se infecta usando toalhas e outras que não estão aqui demonstradas por imagem, mas dúvidas frequentes é: você nadando na mesma piscina pode pegar HPV? Não, você não pode. Você apertando as mãos das pessoas, uma pessoa que tem uma lesão na mão, como uma verruga, por exemplo, pode pegar HPV? Não. É preciso que haja microlesões para que o vírus consiga entrar na pele ou na mucosa. Bom, então nós vamos falar de um termo científico, que é a patogênese, que nada mais é do que doenças esse vírus causa. A primeira, e é considerada benigna, são as verrugas. Aqui vocês veem demonstrado uma mão, uma série de verrugas, né? Aqui apontado na seta tem uma, mas vocês vão ver que tem várias. A verruga de mão ou de pé é causada por HPV? Sim, é causado. Assim como verrugas genitais, né, em toda a parte da pele dos órgãos genitais. Verrugas podem ocorrer na boca, por exemplo, na garganta, e elas são lesões ou doenças benignas, né, mas elas são extremamente chatas no sentido de que elas incomodam. Primeiro, se tiver em grande quantidade nas genitálias, isso incomoda a vida sexual das pessoas. Se estiver na região que a gente chama de cabeça e pescoço, que é a boca e a garganta, na boca ela pode comprometer a mastigação e dificultar. Na garganta existe uma doença que é causada por HPV muito séria, chamada de papilomatose respiratória recorrente, e como o próprio nome diz, ela é recorrente, você remove e as verrugas voltam. E essa doença causada por HPV, ela faz a obstrução de toda a garganta. E ao fazer isso, o paciente não começa a ter possibilidade de deglutir, de engolir. Então, essas verrugas têm que ser removidas cirurgicamente e às vezes a cada 6 meses o paciente tem que voltar para removê-las. Então, verrugas são benignas, mas elas são recorrentes, às vezes elas desaparecem espontaneamente, mas elas reaparecem à medida que o seu sistema imunológico sofre o que a gente chama de baixa imunidade ou queda de imunidade natural ou ocasionada por qualquer fator outro de saúde. Bom, mas o HPV também causa câncer, né? Essa é uma imagem que vai parecer a vocês muito feia, né? Mas é uma imagem que representa exatamente o que é o câncer, né? Uma doença ruim, que causa uma grande debilidade física ao paciente, cujo tratamento é sempre muito doloroso, não só para o paciente que sofre com quimioterapias e radioterapias, bem como a família que sofre vendo seu ente querido também sofrer. E entre os cânceres que existem, o HPV é o causador de alguns tipos de câncer em determinadas regiões anatômicas do nosso corpo. Bom, então qual é a frequência de câncer no HPV? Tá? Então nós vamos demonstrar que a maior frequência é sem dúvida o colo uterino. 99,7% dos cânceres associados ao HPV ocorrem no colo uterino. Depois, a vagina, nós vamos mostrar mais para frente para lembrar um pouquinho da anatomia, onde ela fica.
78% de chance ou de frequência de causar câncer. Vulva um pouco menos, 25%, isso tudo nas mulheres. No ânus, tanto para mulheres quanto para homens, 88%. No pênis, 50%. E na região de cabeça e pescoço, que eu já falei, né, cavidade oral e garganta, 31%. Bom, mas, como vocês viram, o mundo está preocupado com o câncer de colo uterino, visto que a associação com HPV e câncer de colo uterino é extremamente alta. E ele é, sem dúvida, o agente etiológico que causa câncer nessa região. É um agente etiológico que é fácil de identificar e que precisa ser combatido. Aí nós vamos falar disso um pouco mais para frente. Bom, então relembrando a anatomia do aparelho reprodutor feminino, né, nós temos que relembrar onde fica o colo uterino, né? Ele fica nessa região e a vagina nessa região. Então, visto, né, um colo de útero normal, num esquema, depois nós vamos ver algumas imagens, e aqui um colo uterino comprometido, ele está numa condição mais clara, porque as células mudam, né, de padrão, e ele acomete, então, parte considerável, nesse caso, do colo uterino. Bom, vamos falar um pouquinho sobre colposcopia. Por quê? Se vocês viram a anatomia, né, do colo uterino, ele é muito difícil de ver sem usar um instrumento que é chamado de colposcópio. Colposcópio, todo ginecologista deve ter, então fiquem atentos, né? Ginecologistas devem ter esse instrumento, que nada mais é do que um microscópio ginecológico. Então, isso é uma representação esquemática, onde esse colposcópio emite uma luz, porque o colo uterino está lá distante, né? Tem um trajeto de parede vaginal longo e ele é pequeno. Então, eu preciso de um microscópio que garanta que eu enxergue, tá, o colo uterino de maneira adequada. Sem isso, o médico não consegue, um exame que vocês já conhecem, chamado de Papa Nicolau, colher adequadamente material que seja representativo. Se eu identificar pelo rastreamento através do Papa Nicolau lesões pequenas, numa fase anterior, normal ou pré-maligna, se forem pré-malignas, eu ainda tenho tempo de tratar, remover, e essa paciente tem 90% de cura. Entretanto, se eu deixar essa lesão por muito tempo, e nós vamos comentar que o HPV nesse momento é um vírus silencioso, principalmente os que causam câncer, né? As verrugas são visíveis, mas o câncer do colo de útero ele é assintomático, e a paciente durante 5 a 10 anos, ou às vezes até 15 anos, uma vez infectada, por exemplo, lá com seus 16 anos, só vai descobrir, se não for com frequência ao seu ginecologista, um sintoma que é um pequeno sangramento fora do período menstrual, dor abdominal, né, dor no abdômen, emagrecimento, fadiga, e esses sinais e sintomas já indicam um processo de câncer. E aí já não existe muita coisa o que fazer, a não ser remover parte ou totalmente esse colo uterino, e também fazer o acompanhamento na necessidade de fazer quimioterapia e radioterapia. Então, voltando à colposcopia, esse é um instrumento importantíssimo. Que eu vou ilustrar um colo uterino visto no colposcópio. Então, um médico enxerga. Isso é o colo uterino, e essa imagem aqui esquemática, ele enxerga, esse é um colo normal. Por que a gente chama ele de normal? Ele é liso, brilhante, né? Ele tem uma parte externa e uma parte interna, mas quando ele tem um câncer,
é dessa maneira, isso é um exemplo só de uma lesão de tumor, onde eu já vejo que ele já não é mais, comparado com essa outra imagem de um colo normal, tem o mesmo aspecto, né? Então, é vital. Primeiro, toda mulher deve fazer, né, a partir aí dos seus 18 anos, um Papa Nicolau regularmente, pelo menos uma vez por ano, e consultar um ginecologista que tenha esse instrumento, que é o colposcópio. Bom, então, o termo epidemiologia é um termo científico que dá a dimensão de pessoas que estudam populações, né? Então, são cientistas, médicos ou não médicos, que se dedicam a ver a frequência de determinada doença em determinada população. Por exemplo, quanto é frequente uma doença no mundo, ou no Brasil, ou em São Paulo, ou na Argentina, ou na Europa, enfim. Nós vamos aqui focar em dois grandes grupos, né? A epidemiologia no mundo, no Brasil, e depois falaremos do HPV no mundo e na América do Sul. Bom, então tem dois conceitos importantes, que é a incidência. A incidência é exatamente quantas pessoas ficam doentes por essa doença, que no caso é o câncer associado ao HPV, e quantas pessoas morrem por essa doença. Então, esses são dois conceitos importantes que nós vamos mencionar nos slides posteriores. Bom, então, falando de incidência, né? Lembrando que incidência é o quanto ocorre de câncer associado, e nesse caso é câncer de colo uterino, associado ao HPV. Bom, então, no mundo, nós temos em 2018, e veja, vai lhes parecer não atualizado, mas todo estudo epidemiológico demora algum tempo para ser coletado. Veja, você está coletando informações do mundo inteiro. Esses dados são retirados de um artigo publicado em 2020 e potencialmente nós teremos esses dados renovados aí em 2022. Então, em 2018, né, existiam 127 mil mulheres com câncer cervical. Bom, nesse caso aqui, indubitavelmente, o câncer de mama, né, é o câncer, né, então aqui é um número estimado de câncer cervical no mundo, em todas as mulheres, em 2018, de todas as idades. O câncer de mama é, sem dúvida, o mais incidente, mas vejam, o câncer cervical, que é o que a gente chama também de câncer de colo uterino, ele é, sem dúvida, muito importante, como nós já dissemos, ele é o terceiro fator de doença por câncer no mundo. E aí, o câncer de colo uterino no Brasil. Então, no Brasil, no mesmo período, né, 2018, 17.743 mulheres tiveram câncer de colo uterino. E nessa dimensão, então, nós estamos vendo que, de novo, né, no Brasil, entre os 5 maiores tipos de tumor, o mais frequente é câncer de mama, o mais incidente, mas o câncer cervical é o terceiro dentre os 5 cânceres mais frequentes, com aquele número que nós já falamos de 17.743 mulheres acometidas por câncer. Bom, na sequência, então, nós vamos falar um pouquinho de mortalidade, que é aquele conceito que nós já mencionamos, que é o quanto as mulheres morrem por determinada doença, e nesse caso, quantas mulheres morrem de câncer cervical no mundo e no Brasil. Então, nós vamos ver agora que o câncer de colo uterino no mundo tem a triste
frequência de 341.831 mil mulheres que morrem de câncer cervical. Então, se vocês fizerem uma conta rápida entre incidência, que é quantas pessoas ficam doentes por câncer de colo uterino, e mortalidade, nós temos 50%, ou seja, daqueles que têm câncer de colo uterino, 50% aproximadamente morrem por essa doença. Então, sem dúvida, ela é uma doença preocupante de saúde pública. Se nós virmos de novo aqui o gráfico, né, do número estimado de câncer cervical em mulheres de todas as idades, também em 2018, nós vamos perceber que o câncer de colo uterino também é o terceiro lugar de maior mortalidade entre os cânceres cervicais. Bom, e com relação ao Brasil, né? Então, no Brasil, em 2018, 9.168 pacientes que tiveram câncer associado, câncer cervical, elas morrem ou morreram, né, na estimativa de 2018. E nesse gráfico, então, o número estimado de mulheres, de novo, no Brasil, dentre os cânceres 5 mais prevalentes em mortalidade, nós temos aí 9.168 mulheres que morrem por câncer de colo uterino. Bom, dito isso, então, nós vamos ver a incidência de HPV. Então, veja, dissemos que HPV, sem dúvida, é o maior agente causal do câncer de colo uterino. Então, esses números de câncer cervical foram, na verdade, números somente de câncer cervical, mas eles potencialmente estavam associados à infecção por HPV. Mas agora a gente vai fazer uma outra pergunta. Quanto de HPV é incidente no mundo? Ou seja, quanto tem de pessoas infectadas no mundo, né? Nós vamos perceber que em 2018, 620 mil mulheres foram diagnosticadas com câncer de colo uterino. Com infecção por HPV. E, voltando ao gráfico, né, que é o gráfico da International Agency for Research on Cancer, que é da Organização Mundial de Saúde, nós vamos perceber que o número de casos entre as mulheres no mundo em 2018 são de 620 mil, né? Então é o maior agente etiológico de infecções, seguidos de outros agentes bacterianos e virais. E quando a gente fala de incidência, e infelizmente o site utilizado foi o site da Organização Mundial da Saúde, chamado Global Observatory Cancer, e ele não tem dados de incidência de HPV do Brasil, somente da América do Sul. Então aqui é um GIF só para representar que o Brasil está na América do Sul, então não são dados exatos do Brasil, mas são da América do Sul. Na América do Sul, em 2018, 44 mil pacientes foram diagnosticadas com HPV. De novo, né, se a gente mudar para os gráficos, né, esses são os gráficos, de novo, da Organização Mundial de Saúde e o IARC, o número de mulheres infectadas por HPV na América do Sul em 2018 é, de novo, o maior, né, comparado com agentes bacterianos e virais, e tem 44 mil número de casos em 2018. Então, fica claro, né, que o HPV é uma doença que é necessária para ser combatida. Então, em função disso, né, foi estabelecido que em 4 de março, a partir de 2018, o Dia Internacional da Conscientização sobre o HPV, que reúne o público global em torno do fato de que o HPV, o papilomavírus humano, é um problema de saúde pública e que afeta todos nós. Direta, porque afeta os pacientes de uma forma ruim, quer seja verrugas, mas em especial o câncer,
ou indiretamente quando a gente fala do sofrimento da família que tem um paciente com câncer. Então, o objetivo dessa campanha é estimular as pessoas de todas as esferas da vida, então, agentes de saúde, médicos, enfermeiros, professores, pedagogos, entre outros profissionais, a perguntar, aprender e agir para parar o HPV. E essa é o lema, o tema da campanha de 2022, em inglês, One Less Worry, poderia ser traduzido para português como uma preocupação a menos. E por que uma preocupação a menos? Se a gente considerar que em 2020 o mundo foi acometido da pior pandemia da sua história, que matou milhões de pessoas no mundo e no Brasil em especial, grande número de pessoas, que nós temos uma grande desigualdade social, que nós temos fome no mundo, que nós temos uma grande preconceito e mortes por diferenças de gênero. O HPV é uma preocupação a menos, e porque ela é, né? Porque ela é conhecido o seu agente etiológico. O câncer de colo uterino é associado ao HPV e ele tem vacina, e nós falaremos disso com profundidade em outras lives. Ela pode ser rastreada, falamos de Papa Nicolau, ou seja, eu posso evitar. Eu posso fazer diagnóstico molecular se eu tiver alguma suspeita de lesões no colo uterino. Então, é um vírus que pode ser combatido e ele, com certeza, nesse período que nós vivemos, seria uma preocupação a menos. Bom, essas são as referências bibliográficas utilizadas para essa apresentação, para essa live. O Dr. Mark Arbeny coordena uma equipe de epidemiologistas onde foi baseado os dados, né, sobre a incidência e mortalidade do câncer cervical em 2018. A doutora Catherine Demartel, uma francesa, que estudou o número de infecções por HPV em 2018 em todo o mundo e estratificou por continentes. Esse site é extremamente importante, foi criado pelo IARC, que é francês, que é um instituto de pesquisa para o câncer, e ele dá informações de 2020 sobre, então os gráficos apresentados foram retirados desse site e o acesso foi em 28 de 2021. E, por fim, foi utilizado esse recente artigo publicado na Journal Obstetric Gynecology, que falou um pouco sobre o número de tipos de vírus e algumas informações sobre a patogênese. Bom, agora eu fico aguardando as perguntas. Bom, eu fui informada, né, que até o momento não tivemos nenhuma pergunta, então eu vou aguardar uns minutinhos para que, se houverem perguntas, que as pessoas façam suas perguntas, não se acanhem, né, eu estarei pronta a responder. Isso vai dar um certo atraso, né, então eu vou aguardar 5 minutinhos. Se não houver perguntas, eu agradeço a atenção de todos e conto com vocês para se inscrever no canal. Se gostaram do conteúdo, coloque uma like, acione o sininho de lembretes e fiquem atentos, porque semana que vem tem mais assunto interessante sobre HPV na live de domingo, dia 12, onde vocês já estão convidados. Muito obrigada, então, e eu encerro, então, essa transmissão